Eu morava já no Rio Grande. Aí chegou uma moça aqui para alugar a casa, esta casa aqui. Aí meu filho agarrou, ligou para mim. E eu disse, meu filho, aluga a casa para ela aí. Aí ele agarrou, alugou a casa. Aí quando foi na hora que ela botou as coisas dentro de casa, ela chegou com as coisas, ela disse que ela não tinha o dinheiro para pagar. Com 3 dias a mãe dela ia pagar o aluguel da casa para ela. Mas aí ele já estava com as coisas dentro de casa, o que ia fazer? Era deixar mim. Aí essa mulher ficou morando aqui na casa e ela não pagou o mês, entrou 3 dias, saiu o mês, entrou o mês, ela não pagou e aí a mulher foi dando problema para mim e para ele. Porque aí a mãe dela não pagava e ela não pagava e aí foi passando o tempo, e de 2 meses, foi 3 meses, foi 4 meses. E aí eu sempre procurando ela, quando eu andava atrás dela, uns cachorros, deixava aí para incomodar o vizinho e afinal de contas que essa mulher deu trabalho para nós. Aí quando foi um dia, eu vim aqui, já ia fazer, tava com 5 meses dentro do 6. E essa mulher não tinha pagado nem um centavo a mão e disse, não, tu não vai me furar. Porque tu tá dentro de que é meu, tu não vai me furar não. Aí agarrei nessa hora, meu filho me botou na moto, aí nós fomos lá na casa dos policiais, fomos lá, disse para ele a situação. Aí que ele foi descobrir quem era a mulher, que nós morávamos aqui no lugar, eu, meu filho, mas nós não sabíamos quem era a pessoa. Aí ele foi e disse, você não conhece quem é essa pessoa é acostumada a fazer assim, assim. E ela lutou muito também para tomar uma casa do senhor de Quifarma. Aí ela foi, eles mandaram outro. Era só entregar, ela rasgava o papel. Aí eles vieram com a ordem de tirar ela da casa, para botar ela para fora da casa. Mas eu com vontade de receber minha casa de volta, mas eu também com uma pena dela, e quem não sabia ia falar. Nilza tentou as casas, tem uma coisa de fulano de tal, e desmontar a cama, desmontar. Que meu filho conseguiu aqui, gente que veio, desmontou o guarda-roupa, desmontou a cama dela. Mas como eu disse, aquela faca que ela avançou em cima de mim, mas eu creio que Deus não ia deixar ela me furar, porque eu não merecia. Era para mim, aquilo que Deus fez, para ela avançar em cima de mim com aquela faca, era para mim saber a verdade, o que eu podia fazer com ela. Porque eu achava triste eles virem julgar as coisas dela na rua, no tempo de chuva. Aí o que o povo ia dizer? Pai, irmã Nilza é mal, irmã, graças a Deus, já arrumei minha casa tudinho, estou arrumando ainda. E é para a honra e glória do Senhor. Então, eu nesses dias, eu orava e meditava neste versículo aqui. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. E eu confiava em meu Deus, que Deus ia me dar essa vitória, que eu ia receber minha casa, porque Deus sabe o sacrifício que eu fiz para me ter esta casa. Porque esta casa eu tinha que construir, vendi e fiz essa aqui. Graças a Deus. Então eu sou grata a meu Deus por Deus ter me ajudado e ela não ter tomado minha casa nessa época. Porque se eu não abrisse o olho, se ela não avançasse comigo e não avançasse Deus, hoje eu estou debaixo da minha casa, para a honra e glória do Senhor. E agora também quero dar outro voto que eu fiz aqui. Há uns tempos aí para trás, mas isso não faz muito tempo não, que eu estava com uma cirurgia para me fazer, e aí eu ia consultar com o médico, os médicos me mandavam para o médico, eu fui para Pinheiro, fazia particular para lá, e eu chegava lá, o médico me encaminhava, chegava lá, era diabetes, estava alta, a pressão estava alta, e era todo problema. Tinha que fazer exame, aí eu fui, mas várias vezes, chegava lá e me encaminhava para outra. Aí um dia eu disse, meu Deus, se for da tua vontade, Jesus, de eu fazer esta cirurgia, faz com que essa vai ser a derradeira vez que eu vou em Pinheiro fazer exame para me fazer minha cirurgia. E graças a Deus, para a honra e glória, quando eu cheguei lá, que eu entreguei para os médicos, era para me receber o risco cirúrgico, o médico não me dava porque sempre tinha problema. Aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu entreguei para o médico disse, olha, sua diabética está normal, está boa demais, senhora, a partir de mim, depender de mim, senhora, se opera até amanhã. Fulpa de coração, deu tudo normal, graças a Deus. Fulpa de pressão, deu tudo normal. Aí me deram o risco cirúrgico mesmo, aí eu cheguei aqui em casa, conversei com minha filha disse, mamãe, porque lá a gente tem um amigo lá, que sempre quando a gente está sem dificuldade, ele ajudou muito quando minha mãe estava lá, meu irmão.
Aí a gente dá um agrado para ele trabalhar para os hospital, ele conseguiu rápido para a gente. Então, graças a Deus, aí minha filha mandou que eu passasse as fotos dos exames, passasse a minha foto para ele. E aí, graças a Deus, aí quando ele marcou para o dia 3 de maio, quando foi no dia 25 de abril, eu saí daqui porque eu tinha que fazer um exame lá, e aí eu fiz o exame. No dia 28 de abril, aí foi um exame também meio complicado também, que eu passei mal. Graças a Deus, correu tudo bem. Aí com 11 dias eu vim embora para casa. Aí eu cheguei aqui, um dia aí pastor, eu senti uns problemas na barriga, era mais dor na barriga, mais dor espinhada na barriga. E eu sentia que minha barriga crescia. O médico disse que era para mim usar uma cinta há 4 meses, mas aí eu usava a cinta quando era de noite, eu tirava a cinta, eu estava agoniada, aquela cinta estava me queimando, aquela cinta estava me assando e eu estava numa situação difícil. E eu estava achando que minha barriga estava crescendo. Aí eu dizia para meu marido, minha barriga está crescendo. Ele, não tá, acho que para mim não ficar nervosa, mas eu sentia que estava. Aí eu comecei a notar que quando eu me deitava de banda, a barriga faz de conta que eu tinha assim uma cabaça d'água. A barriga, eu me deitava aquilo, jogava aquela água na minha barriga, me deitava para outra banda, aquilo de novo, e me deitava peito para cima, aquele tipo assim, uma água. Aí foi o tempo que minha mãe também piorou, eu fui para Picuançu, cheguei lá, nessas agonias com ela por lá, e ela faleceu, e eu naquela coisa lá, mas eu me sentindo mal. Aí minhas pernas começaram a inchar, e minha barriga começou a me doer, aí com uns 7 dias, 8 dias eu vim embora de lá. Aí cheguei aqui, fui direto na doutora Eli, fiz lá uns exames, aí a doutora Eli disse lá que era uma aspargiderícia na barriga, porque eu já tinha me operado várias vezes. Aí ela disse que o negócio vai mexendo com as tripas, aí tem umas que vai soltando uma da outra, vai ficando aquele problema. E eu tinha que fazer uma tomografia com contraste. E era para me fazer urgente. Aí eu liguei para minha filha em São Luís, ela disse, mamãe, não é bom a senhora fazer, porque a senhora está com poucos dias que a senhora se operou. Tomou anestesia, a senhora vai tomar outra anestesia para a senhora fazer esse exame. E aí ela ligou para o médico disse que não era bom eu fazer, só quando tivesse embora 6 meses para me fazer essa cirurgia, essa tomografia. E aí eu fiquei tomando remédio, mas eu sentindo aquele problema, aí começava a me dar febre, me dar um esmorecimento no corpo, quando era umas 6 horas, ia me dando aquele febril no corpo, uma dor na cabeça. Aí você vinha, quando eu conversava aqui com a irmã Vitorinha, com a irmã Dazinha, aí eu disse, gente, eu não estou muito boa, estou me sentindo mal, aí eu ficava com aquilo. Tinha vezes que eu ficava aqui na porta, aqui de tarde andando, mas uma dor na barriga, que eu suportava mesmo, porque eu sei que Deus me sustentava. Mas só Deus sabe a dor que eu sentia. Era uma dor nas pernas, era aquela coisa insuportável. Aí tá certo, teve a festa do circo de oração, eu não pude sair, comprei meu vestido, me aprontei, mas não pude sair. Aí irmã Maria ainda disse, irmã, a senhora vai se sentar lá, porque a senhora vai receber seu milagre. Aí eu agarrei, eu não saí mesmo lá na festa. Aí eu fui, me sentei logo aqui na chegada. Gente, quando eu vi aquelas irmãs tão bonitas, tão maravilhosa, arrumada, bem pronta naquele trabalho, porque durante os anos que eu moro aqui, nunca perdi um trabalho do circo de oração. Esse foi o primeiro. Eu me senti tão triste quando eu olhava aquelas irmãs passando assim tão bonita, cantando aqueles hinos. E eu estava lá do lado de fora, assim, sentada lá, não estava fazendo parte, mas estava dentro da igreja. Aí eu me senti assim com aquela angústia, assim, aquela coisa assim tão triste. Aí irmã Rose disse, o Sebastião foi passando perto de mim. Eu disse assim, oi irmã Rose, a senhora está tão bonita. Gente, eu digo para vocês que eu precisava de um abraço de uma pessoa naquele dia, porque eu não sei o que será de mim. Aí eu disse, oi irmã Rose, me dê um abraço, a senhora está tão bonita. Aí ela agarrou, foi tão boa, me abraçou, me cheirou e eu fiquei sentada lá. Mas pensa assim numa situação que eu estava tão carente, porque eu me via que eu não estava fazendo parte daquele trabalho. E eu me senti muito mal.
Aí irmã Rose me abraçou, aquilo, amor, que foi assim, um alívio, assim, um amor que aquilo aliviou aquela dor, aquele problema que eu estava passando. Aí tá certo, eu fiquei lá, assisti o trabalho. Quando foi, aquela dor começou a aperrear, eu incomodada na barriga, dor nas pernas. Aí eu vim embora para casa. Na hora que o pastor foi botando o pregador para cantar, para ler a palavra, eu vim embora. Aí a neta de irmã Vidorinha estava vendendo um lanche lá. Aí eu fiquei lá sentada bem lá perto dela. Eu disse, Leia, eu posso me sentar aqui nessa cadeira? Ela disse, pode, dona Nisa. Eu disse, sente. Aí eu me sentei lá. Mas só Deus sabe como eu estava com aquela dor na minha barriga. Acho que aquela mão que queria arrebentada na minha barriga. Aí eu agarrei, comprei um lanche da mão dela, tive lá e vim embora. Devagarinho, para casa. Cheguei em casa, tirei a roupa e me deitei. Mas era uma dor, gente, tão insuportável, era uma coisa que só Deus sabe. Minha barriga crescia. Isso foi dia de sábado. E quando foi dia de domingo, na escola dominical, eu me levantei de manhã, tomei meu banho, tomei meu café, com aquela vontade de ir para a igreja, aquele desejo que aquilo, amor, de que eu estava olhando no relógio que eu não queria chegar atrasado um minuto. Aí eu fui para a igreja. Cheguei lá, estou lá sentada. Aí o vocal chegou, cantou lá no vocal, eu fiquei lá de parte, lá de banda. Aí começou a pregação. Aí o pastor começou a pregar e o ministério de Deus começou a cair naquela igreja, naquele lugar. Aí ele chamou que quem tivesse enfermo era para ficar daquele lado lá que ele botou. E quem quisesse batizar com o Espírito Santo era para ficar daquele outro lado. Aí eu fui, sempre eu tenho uma coisa assim comigo, que eu digo assim, Jesus, assim como tu pode falar por pessoa, tu pode também falar comigo, Jesus. Jesus, assim como tu pode curar lá na frente, pode me curar aqui. Eu estava com aquela vontade de me levantar para ir na frente, mas minhas pernas não estavam me ajudando. Com aquela dor na barriga, aquele peso na minha barriga. Aí eu fui, eu disse, Jesus, eu vou lá. Se tu tiver de me curar, Jesus, tu vai me curar. Isso também tu vê, Jesus, que eu não sou mais de ficar neste mundo, me prepara e me leva, Senhor. Porque é muito difícil a gente viver doente, ainda mais como eu sempre digo a meu Deus nas minhas orações. Jesus, tu sabe que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer minhas coisas. Na frente, aí eu comecei a orar, fechei meu olho e comecei a orar. Gente, quando eu senti uma mão que... Eu estava assim, tão trespassada que, para mim, eu vi o pastor descer de lá do púlpito. Aí, quando eu senti uma mão assim que tocou entre eu e o Bruno, que o Bruno estava na minha frente. Aí eu senti aquela mão aqui na minha barriga, assim. Aquela mão, que foi assim, uma mão quente, que foi assim, tipo uma brasa de fogo, aquele calor que eu senti na minha roupa. Aí, gente, me deu aquela dor de barriga, que eu fiquei aqui me aguentando para me ver se eu não caía e se eu não desmaiava lá. E aí, quando vi aquela vontade assim de eu vomitar aquela coisa, e minha vista foi escurecendo, foi me dando assim uma fraqueza no corpo, aquela coisa tão ruim. Aí para me vomitar, mas eu disse, aí eu fiquei com aquilo, fazendo embrulho ali, mas assim para me engolir do que para me vomitar. E aí eu não tive mesmo solução, aí eu saí devagarinho por aquele povo e saí. Aí quando eu fui saindo, o irmão Sebastião estava bem assim na porta lá, aí eu fui direto para o banheiro. Aí o irmão Sebastião ficou assim me olhando, acho que ele viu que eu não estava bem, ele ficou assim me olhando, aí ele também, eu entrei para o banheiro. Gente, foi só eu chegar no banheiro, só deu tempo de eu arriar a roupa. Aí eu arriei a roupa, me sentei no vaso, aí quando aquilo veio, gente, para honra e glória, é vergonha a gente contar, mas a palavra de Deus diz, contar as maravilhas que Deus faz na vida da gente. Aí eu me sentei naquele vaso, aí eu botei uma coisa assim, desse comprimento assim, da grossura do ovo de galinha. Aquilo era assim, tipo assim, como um rolo de gás, assim, uma coisa. E aquilo fedorento, gente, que na hora que aquilo desceu, eu senti aquela fastidão. Aí eu me levantei e olhei dentro do vaso. Aquele vaso mais ou menos estava coalhado assim, quase pelo meio daquele sangue. Que eu dizia que na hora que eu me abaixei ali, eu dizia que era fezes, mas não era. Eu botei aquela coisa primeiro e aquele sangue descido. Aquele sangue fedorento e gente catimboso e quase assim pretinho. Aí quando eu olhei,
aquilo dentro do vaso. A modo que eu fui assim lá no teto da casa e fui no chão de novo. Aí, gente, a modo que eu não sei se eu estava pisando no chão, se eu estava andando, não sei. Eu sei que eu me lembro que eu abri a torneira e bebi 2 goladas de água e lavei minha cara. Aí eu fui me vestindo, quando vi aquela vontade de novo, eu tornei me sentar no vaso de novo. Tornei botar aquele outro coisa de novo. Aí eu fiquei assim, aí eu me arrumei e saí para fora. Saí para fora me tremendo, fraquinha, aquela coisa me deu uma fraqueza no meu corpo. Chegou, eu tava assim, balançando igual esse pé de ave aí. Aí eu me lembro quando eu fui chegando na igreja, o fogo, o Espírito Santo tava batizando gente mesmo lá que tava bonito. Gente, eu vou dizer para vocês, para a honra e glória do Senhor, naquele dia, foi pela misericórdia de Deus que eu não morri, mas eu acho que naquele dia ia ser meu dia. Eu olhava a irmã Maria de Neutra, eu olhava a irmã Dazinha assim, gente, cheguei, era tanta faísca de fogo dentro daquela igreja, era tanta estrela naquela igreja que eu nunca tinha visto uma coisa bonita como eu vi naquele dia. Muita coisa bonita. Eu olhava, estava caindo aquelas faíscas de fogo na cabeça de irmã Dazinha falando com irmã Maria, se abraçando e aquele fogo caindo com um chuvisco de chuva assim, dentro daquela igreja. Não era de todo mundo, era de algumas pessoas. Mas eu olhava, irmã Dazinha e irmã Maria, estava coberta daquele fogo, daquelas coisas assim. E uma coisa muito bonita, gente, muito bonita. Aí eu fui e me sentei, bem naquela bancada. Eu me lembro que eu vi Nem, eu disse assim, Nem, diz pra irmã Dazinha que eu estou me sentindo mal. Aí eu me lembro que depois disso, irmã Vitorinha me deu uma coisa com água na minha boca. Até aí eu ainda me lembro. Daí, gente, não me lembro mais nada. Não sei mais o que aconteceu comigo. Quando eu decorro de mim, estava no hospital. Irmã Vitorinha orando por mim. Eu sei que naquela hora, que eu não pude mais falar no hospital, criou aqui um embucho aqui na minha garganta. Aquela coisa aqui na minha garganta, eu acho que era aquelas coisas que eu ia vomitar. Como eu não vomitei, desceu para baixo. Aí eu me espantei. Estava lá a irmã Célia, a irmã Vitorinha. E eu me lembro que a irmã Vitorinha passou a mão na minha garganta e repreendeu aquela enfermidade. Aí quando eu senti que ela repreendeu aquela enfermidade, aquilo a modo que veio assim, direto para minha barriga. Aí eu fui no banheiro de novo. Aí eu cheguei lá, botei outra coisa de novo. Aí aquilo também, gente, me melhorou. Graças a Deus. Melhorou. Aí eu vim para casa, o pastor estava lá. A gente era uma fraqueza que só misericórdia de Deus. Quando eu cheguei aqui, meu filho e meu marido que foi me levando para dentro. Fraquinha, que a moita estava assim, do jeito de uma pena. Fraquinha, levinha. Aí eu me deitei na cama. E quando eu me deitei na cama, eu achei uma diferença grande na minha barriga. Aí eu me deitei na cama. Aí eu me joguei para uma banda. Não escutei mais aquelas horas daquela água na minha barriga. Me deitei desse outro lado. Não escutei mais aquelas horas da minha barriga. Eu me deitei para cima. Não fiz mais aqueles movimentos. Nessa hora me deu um chororô. Eu chorei demais, que mais eu chorava, mas me dava vontade de chorar. Eu dizia para meu filho, eu estou tão triste, fiquei tão abatida porque não saí do ciclo de oração. Aí ele dizia, mamãe, mas agora Jesus já lhe curou. Deus fez a obra na senhora. E aí eu fiquei, gente. Minha barriga foi diminuindo, eu fui não sentindo mais os problemas que eu sentia. E graças a Deus, que para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui contando essa grande bênção que Deus fez na minha vida, porque só Deus que podia fazer isso. Porque já pensou, eu já perdi várias pessoas da minha família de câncer. Já perdi pai, já perdi vó, já perdi mãe, já perdi irmão, já perdi irmã. Estou com um tio, um irmão da minha mãe despachado do médico, com câncer esse câncer de ar no fígado. Então, eu me preocupava muito. Meu Deus, será que eu vou ficar do estado do meu irmão com essa barrigona?
Gente, se eu não botasse aquilo, eu sei que eu não estava mais aqui, porque aquilo ia dar uma infecção em mim. Aí aquilo eu ia ficar podre por dentro, porque aquilo que eu botei já estava muito catingoso. E só a misericórdia de Deus. E foi Deus que fez eu botar aquilo para me contar hoje o testemunho. O que Deus fez na minha vida, porque foi um grande milagre que Deus fez, porque senão eu não estava mais aqui. Porque eu sei que aquilo já estava apodrecendo na minha barriga. Aquele sangue pisado. Porque o médico também me operou, não deixou o dreno. Como a doutora Hélio disse, que aquilo era um líquido que estava dentro, porque ele não deixou o dreno. Com 24 horas ele me operou e me mandou para casa, aí tirou o dreno, tapou tudo. Aí aquilo eu sentia muita dor, sentia muita convulsão, muitas coisas. E só a misericórdia de Deus, mas para a honra e glória do Senhor, eu estou contando. Porque eu sei que nessa cirurgia Deus estava comigo. Porque antes de eu fazer essa cirurgia, 2 dias antes, eu estava na casa da minha neta, me deu assim uma tristeza, um desânimo, uma coisa, uma vontade de chorar. Aí ela dizia: vovó, cria coragem, que vai dar tudo certo. Aí eu vim para casa, ela veio me deixar, mas eu esmorecida, triste, abatida. Aí quando for na hora que eu fui para a cirurgia, lá para o hospital, a minha filha disse: mamãe, a senhora já está pronta? Eu disse: estou, minha filha, já tomei banho, já estou aqui na espera. Mas eu com aquele nervoso, com aquela coisa. Aí eu entrei no quarto e agarrei o meu celular, que era para me ligar para o pastor, mas irmã Maricélia, que eu já ia para o hospital, para eles orar por mim. Aí, gente, quando eu fui abrindo, que eu passei o dedo no celular, aí eu ainda disse assim: meu Deus, faço uma prova de ti, Senhor. Se eu sei que tu está ao meu lado, se for da tua vontade de eu fazer esta cirurgia, Jesus, me mostra um milagre. Mostra um milagre na minha vida ou na vida de alguma pessoa. Gente, para a honra e glória do Senhor. Eu fui abrindo, ainda não tinha visto Hilton de irmã Vitorinha, mas a mulher dele, no meu celular. Mas nesse dia, eu fui passando o dedo, a primeira coisa que eu olhei foi irmão Hilton, mas a esposa dele. Aí eu disse: ô Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu sei que foi um milagre que tu fez, Senhor, na vida dessa criatura, e tu vai fazer na minha. Aí também a gente passou nervoso, eu me operei, correu tudo bem, não deu nervoso, não deu nada. Fui tranquilazinha, faz de conta que eu não ia me operar. Subi lá pra cima, esperei às vezes, mas faz de conta que não estava acontecendo nada comigo. Porque é assim que Deus faz. Quando a gente bota a mente da gente, a confiança na gente, só Deus que faz o que a gente não pode fazer. Me operei 2 horas da tarde, quando foi umas 7 horas da noite, aí eu estava lá anestesiada, mas eu escutei ainda meu filho dizer para minha filha: ah, Marinilce, pareceu um inchaço no meu pé. Eu dormi bom quando eu me acordei com as pernas inchadas, com o pé inchado. Eu não podia dizer nada, mas eu dizia, não podia falar, mas eu chamava ela assim e dizia assim: diz para ele botar gelo no pé dele. Bem baixinho. Ela: mamãe, a senhora não pode falar. Diz para meu filho botar gelo no pé. Aí quando foi no outro dia, ele ligou: o pé ainda está inchado. Aí eu fiquei preocupado. Jesus, não deixa que aconteça. Eu não podia falar, mas eu orava em espírito. Jesus, não deixa que aconteça nada com meu filho. Porque Jesus, tu sabe, meu filho já tem problema de saúde. E aí eu ouvi ela dizer, longe de mim, mas ela dizia: meu irmão, cuidado com isso. Cuidado que isso é muito complicado. Teu pé está vermelho, bota gelo, bota não sei o que. Eu ficava. Aí eu dizia: Jesus, se tu fizer com que não aconteça nada com meu filho de mal, no dia que eu der meu testemunho da minha cirurgia, eu vou contar também essa bênção que tu fez na vida do meu filho, no pé, com que ele não piorasse mais. Porque ela dizia: mamãe, o pé de Bruno está inchado, o pé de Bruno está vermelho. E eu ficava com aquela preocupação. Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui pagando meu voto. E eu também quero dizer também que no dia do culto da irmã Ione, eu recebi também mais uma bênção. Nesse dia do culto da irmã Ione, eu saí daqui, eu estava sentindo uma dor nas pernas,
que eu quase não estava dando conta de chegar lá. Cheguei lá, me sentei, fui chegando, fui me arriando na cadeira. Não sei como a cadeira não revirou para trás comigo. Eu fui chegando, fui revirando. Fui me sentar na cadeira. Aí eu estava lá, quando o Senhor se manifestou, falando com Pedro Enéia, com a moça ali. Aí eu comecei a me alegrar, comecei a chorar, comecei a me alegrar, comecei a chorar. E aí foi quando a irmã Pedro Enéia veio na minha frente e repreendendo aquela enfermidade do meu corpo. Repreendi aquela enfermidade. Aí ele dizia para a irmã Núbia, segure ela que ela vai cair, Mas eu não ia cair, Deus estava me protegendo ali. Aí eu comecei a orar, foi quando aquela moça, aquela que chama boneca, né, que é parente do seu Pedro Enéia, né, Pedro Enéia? Aí eu tava na frente dela e ela estava atrás de mim. Aí foi quando eu comecei assim, aquilo me retornar novamente. Aí foi quando ela foi lá, um de mim, ela disse assim para mim: olha, Deus fez um grande milagre na tua vida hoje. Tu era uma das escolhidas que Deus ia te levar. Deus não te levou por causa de muito clamor. E, gente, eu creio que naquele dia que eu ruinei na igreja, naquele dia eu ia morrer. Se não fosse essas irmãs. E Deus via também que eu tinha que contar minhas bênçãos que Ele fez na minha vida. Porque eu tinha uma coisa comigo. Porque naquele dia o pastor disse que Deus tinha uma flor que Deus ia tirar. E aquela palavra também eu senti comigo. Por isso que eu disse que quando ele falou, eu pedi um abraço para a irmã Rose. Porque eu me senti mal, assim como coisa que eu não estava assim neste mundo. Eu senti uma coisa diferente quando ele disse aquela palavra. Não foi só comigo. E nesse dia a irmã falou, disse: olha, irmã, Deus fez um grande milagre na sua vida. E ela disse: olha, pague seu voto, pague seus cultos de ação de graça com pressa, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa contigo, Deus tem pressa. E Deus te curou agora de uma fraqueza muito forte que tu tem, que essa fraqueza está te acabando. E essa fraqueza que ia te matar, mas Jesus te curou. Aí ela foi, me deu um abraço. E, gente, para a honra e glória do Senhor, eu não sinto mais essa fraqueza que eu sentia. Não sentia mais essa dor nas minhas pernas que eu sentia. É verdade que eu tenho uma diabética aqui que me perturba, mas a fraqueza que eu sentia, que eu tive nesse dia dessas doenças, graças a Deus que eu não senti mais. E para a honra e glória do Senhor. Então, nós temos que confiar no Senhor, porque Deus é o que é o nosso médico, que é o nosso protetor, que é o nosso Altíssimo. Deus é que faz tudo por nós, o que nós não podemos fazer. E antes de eu ir para o hospital, eu segui aqui neste versículo aqui. Tendo o Senhor que fez os céus e a terra. Então, gente, muito obrigado. E eu agradeço os vocal, os meus amigos, minhas amigas estão tudo aqui, que vieram me ajudar a pagar este voto, para a honra e glória do Senhor. Eu também ainda tenho um voto a me pagar. Não sei se é este ano, se é no outro, mas eu vou pagar, porque eu sei também que Deus vai me curar, porque eu estava com um problema muito complicado aqui no meu fígado. Eu já estou bem melhor, ainda estou ainda tomando remédio, fazendo exame, mas quando eu for no médico, que o médico me dizer: você está bem do seu fígado, depois eu vai ter outro culto de ação de graça. Porque a palavra de Deus diz: mas antes não fazer, mas antes não votar de que votar e não pagar. Porque tem muitas vezes que Deus quer a confiança da gente, quer ver se a gente confia mesmo no que a gente fez, para a gente pagar os votos da gente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu quero avisar também que eu fiz um lanche para vocês não vão sair daí ninguém sem lanchar, que eu fiz com todo prazer mesmo, bem gostosinho. Eu acho que tá bom. E todo mundo vai se servir à vontade. Na hora eu vou mandar servir aqui, um vocal daqui, um vocal daqui, um vocal dali, tudo bonitinho aí. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigada, amém. Glória a Deus. Quem estava naquele dia ali
na congregação Betel naquela manhã tão memorável, sabe que houve uma ação de Deus de uma forma toda especial naquela manhã. Eu creio, da mesma forma que a irmã Nilza acabou de falar, a irmã Vitorinha falou mais ou menos as palavras, eu creio que a mão de Deus tocou na vida, na saúde, restaurando a saúde da nossa irmã naquela manhã, para a glória do nome dele. Aleluia.